Então, sobre as principais grandezas, temos a corrente elétrica, né? Letra I, de acordo com a brochura SI, né? O Sistema Internacional de Unidades de Medidas, onde lê-se ampere, né? Unidade apenas o A do ampere, e o instrumento de medição é ímetro. A unidade de medida, ampere. Então, é o amperímetro. Tensão elétrica pode ser escrita com a letra E, pode ser escrita com a letra V ou U. Tá? Unidade de medida é o volt. Utiliza a letra... Nota, sempre a letra maiúscula, tá? V de volt. Né? E utiliza um instrumento. Aí, lembra? Unidade de medida e o prefixo ímetro, voltímetro. Resistência indica pela letra R, unidade de medida é o ohm e utiliza o símbolo ômega, o instrumento de medição ohmímetro. E a grandeza potência elétrica utiliza a letra P, potência elétrica ativa, né? Potência elétrica real, ou potência elétrica resistiva. Né? São os 3 nomes para ela. Utiliza a letra P para identificá-la, a unidade de medida é o watt, né? E a letra é o W, né? Para a unidade de medida é o watts. O instrumento utilizado é o wattímetro. Recapitulando, né? O amperímetro, deixa eu falar isso na imagem a seguir. O amperímetro ele é conectado sempre em série a carga que você deseja efetuar a medição. Sempre em série. Tá? Isso é muito importante. Amperímetro sempre em série. O voltímetro sempre em paralelo. Tá? Voltímetro sempre em paralelo. E quando você trabalha com um multímetro e seleciona o voltímetro, multímetro, gente, ó, multímetros, né? Então é um instrumento que tem vários instrumentos dentro dele, é só você selecionar, é o que a gente faz. Que além de selecionar o instrumento, a gente seleciona qual é a escala de medição de cada instrumento que a gente deseja medir. Tá? Então, voltímetro puro, sem estar acoplado a um multímetro, para ele efetuar a medição, a gente precisa colocar um resistor de shunt em paralelo a ele. Para quê? Para dividir a corrente que vai para ele, senão você pode queimá-lo. Ohmímetro também mede em paralelo a carga que você deseja descobrir qual é o valor ôhmico dele. Né? E o wattímetro, existem 2 métodos de medição, né? para medir potência, né? Que é o método a 2 fios ou a 3 fios. Né? Sendo que o método a 3 fios serve tanto para medir em corrente contínua quanto para medir alternada, sendo ela monofásica ou sendo ela trifásica. Tá? Acaba sendo o tipo de wattímetro mais utilizado é o a 3 fios. Perfeito? Bom, se tiver alguma dúvida, galera, sinaliza aí, manda uma mensagem. Espera aí que eu estou vendo que tem uma mensagem de chat. O Gabriel dos Anjos. Mas como eu comentei, gente, eu abri a listinha aqui de participantes, mas tem mais alguém online agora. Que agora tem 19. É o Enzo. Oi, professor, desculpa, eu já estava aqui. Eu achei que você ia. Eu vi que eu não fui chamado, mas eu achei que você ia chamar depois de novo, então não falei nada. Mas eu tava... Na hora não tinha aparecido você na lista aqui. Ah, tá. Então, assim, na dúvida, toda vez que eu falar que eu vou fazer a chamada para a instituição, eu vou falando o nome de vocês, mas não está na ordem alfabética, não, é na ordem dos participantes mesmo, que aparece para mim aqui. Eu vou falando e vocês vão
não precisa falar presente, só se eu não falar o nome, você sinaliza. Tá bom, ok. pessoal? Eu vou falando, vou lançando na planilha da instituição e se não tiver te chamado, avisa, tá? Eu notei Beleza. agora que tinham 19 participantes, olhei o seu nome ali na planilha e não tinha lançado. Então agora está tudo certo. Então qualquer coisa, gente, manda um chat ou áudio aí. Não fica preocupado em interceptar a aula, não, tá? A nossa aula, a ideia é ser dinâmica mesmo. Quanto mais participação, mais interessante. E se tiver dúvida em relação a instrumento de medição, também pode falar. Bom, lei de Ohm. Né? Agora nós vamos trabalhar potencialmente a primeira lei de Ohm. Porque a segunda lei de Ohm nós já fizemos a aplicação dela, inclusive em exercício. Bom, observem os dois circuitos a seguir, tá? Para a gente entender bem o que é a lei de Ohm na prática. Essa animação aqui é como se fosse uma atividade prática, para a gente entender. Bom, estamos medindo uma tensão de 50 volts em paralelo e no segundo circuito medindo 100 volts. Como está em paralelo, a gente está medindo a tensão do gerador aqui. Tá? E notem que a corrente não apresenta nada. Aqui, gente, vale falar daquela informação de que nem que por toda corrente elétrica existe por trás uma tensão elétrica. Mas nem toda tensão elétrica tem corrente elétrica. Você tem tensão, só vai ter corrente se tiver uma carga submetida. Então, se colocarmos a mesma resistência nos dois circuitos, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Mesmo valor de resistência, ele vai proporcionar intensidade de corrente diferente. Como tem menos tensão, vai proporcionar menos corrente. Como o segundo caso tem mais tensão, irá proporcionar mais corrente. Variando a tensão e mantendo a resistência fixa, a corrente varia na mesma proporção. Então, não, aumentou a tensão, diminui a resistência, a corrente. Não, calma. Tensão e corrente, falar que é inversamente proporcional, isso depende de como você está analisando o circuito. O GE está perguntando aqui o que significa em paralelo. Vamos lá, perfeita pergunta. A gente vai até falar mais sobre isso, né, avante nos tópicos da nossa disciplina. Mas vamos lá. Em paralelo é o seguinte, tá? Você tem só um momento. Vou abrir meu vídeo aqui para eu ver o que vocês estão vendo. Pronto. Estão enxergando as minhas pilhas? Estão enxergando? Sim. Beleza. Perfeitamente. Mandar áudio para mim fica melhor, que aí eu não preciso abrir lá a aba do chat. Para ter certeza que você está vendo a minha imagem. Eu vou botar mais próximo, porque deve estar aparecendo pequenininho para vocês, tá? Ó, minha pilha, ó, lado positivo, para onde está, né? E o lado negativo é o outro lado. Tá vendo? O que significa ligar em série? Positivo dela de um lado, negativo do outro. Isso é que é ligar em série.
como cada pilha tem 1,5 volts, se eu medisse as extremidades, iria me dar 3 volts. Isso é ligar em série. Ligar em paralelo significa juntar esses dois terminais e juntar os dois terminais de baixo. Né? Não é botar uma do lado da outra. Né? É fazer isso aqui, ó, com um terminal elétrico. Ó, ligar aqui, sai um positivo só. Ligar aqui embaixo, sai um negativo só. Negativo, positivo. A tensão é a mesma que você vai ter aqui no paralelo. Só que a capacidade de corrente vai ser maior, que você já transformou em banco de pilhas, ou banco de baterias, né? A capacidade vai ser maior, mas a tensão vai ser a mesma. Ok? O que seria paralelo e o que seria série? A capacidade de corrente seria a mesma na série, mas a tensão iria aumentar. No paralelo, ó, imaginamos que sejam contatos elétricos. Peguei as duas, ó, positivo com positivo, negativo com negativo. A tensão é a mesma, mas o potencial energético aumenta. Ok? Deixa eu voltar com a pilha aqui, que uma foi a pilha do meu mouse. Ficou claro o amigo que perguntou? Ah, beleza. Fechei a câmera aqui de novo. Bom, show de bola. Então, tá vendo como algumas pessoas falam, ah, não, tensão e corrente é inversamente proporcional. Então, se aumentar a tensão, diminui a corrente. A informação é depende. Depende. A carga é a mesma? A carga é fixa? Porque se a resistência for variável, pode ser. Agora, com a resistência fixa, não. Mas como é que a gente teria uma resistência variável se a gente só tem, supondo que a gente só tem uma? Se a carga for não linear. Só, né? Entendi. Resistor é uma carga linear. Mas se você tiver uma carga não linear, que com a variação da tensão ele varia a resistência interna dele, aí não. Por exemplo, o diodo semicondutor, eu não sei se vocês tiveram aula de diodo, que é uma chave eletrônica. O diodo semicondutor, ele é uma carga não linear. O gráfico dele não é aumentou a tensão, aumenta a corrente proporcionalmente. O gráfico dele é uma exponencial. Com o aumento da tensão, ele aumenta exponencialmente a corrente. É uma carga não linear. Que com a variação da temperatura ou com a variação da tensão, ele vai variar seu valor resistivo. Tá? Professor. Ou quando for propositalmente ajustável. No caso de um sensor de temperatura resistivo, no caso de um potenciômetro, no caso de um strain gauge, né? São todos dispositivos resistivos e que variam propositalmente. Oi, diga, alguém abriu o áudio aí, só que eu continuei falando. Ah, não, só para complementar o que você disse aí, de carga variável, tem alto-falantes que essa carga ela varia de acordo com o tempo de trabalho dele. Então, por exemplo, o alto-falante toca meia hora, beleza. Agora, se ele tocar 8 horas, um alto-falante de 8 ohms pode cair, por exemplo, para 7, 6,5. Por isso que tem marcas mais caras e mais baratas. Faz sentido, né? Senão todo mundo iria montar o próprio alto-falante. Né? Exato. Exato. Senão todo mundo iria... alto-falante de 15. Por isso, inclusive, né, pegando o gancho no que deixa eu ver o nome aqui, o Jonas falou, né? Por isso, inclusive, que você tem em alguns casos, alto-falante de menor diâmetro com maior qualidade, resistência e potência do que alto-falante de maior diâmetro. Né? Exatamente. Por mais tempo
você usa aquele equipamento ali, ele não perde rendimento. Né? E quando baixa a resistividade, por enquanto eu ainda vou chamar o termo resistividade do alto-falante, tá? Mas o termo correto é impedância, mas eu vou falar sobre impedância mais para frente. Então, quando baixa a resistividade do alto-falante, dependendo para quanto baixe, já vira um problema, né, para o aparelho, por causa do casamento de impedâncias. Tá? Vai ficar mais claro. Oi, diga. Quando ele diminui a impedância, a tensão vai continuar sendo a mesma e a corrente vai aumentar, podendo queimar o componente, né? Ou o componente ou o amplificador, né? Uhum. Se ele não tiver capacidade de circular por ele uma corrente mais elevada, você pode queimar o que nós chamamos de canal, né? Exato. Bom, agora observem, né, os dois circuitos novamente. Só que aplicamos 100 volts. Ó. Os mesmos 100 volts. Né? Se aplicarmos as mesmas tensões, a mesma tensão nos dois circuitos, e mudarmos a resistência, a carga resistiva, no caso, né? Olha o que ele vai acontecer. Mantendo a tensão fixa e variando a resistência, né? Olha o que acontece com a corrente. Caiu pela metade. Então, o tipo de carga que você vai colocar vai proporcionar variação de corrente. Uma resistência maior, uma resistência menor. Ou seja, a corrente varia no sentido oposto à resistência. Então, a resistividade do material, sim, você pode dizer que é inversamente proporcional à corrente. E não a corrente você afirmar com todas as letras que é inversamente proporcional à tensão. Tá? A corrente ser inversamente proporcional à tensão depende de vários fatores. Bom, em outras palavras, né, podemos concluir que quanto maior a tensão, maior a corrente elétrica. E que quanto maior a resistência elétrica, menor a corrente elétrica. Né? Olha que exemplo bacana aqui. Eu gosto muito desses dois exemplos aqui de baixo. Se ficar muito inclinado, né, a sua tensão vai ter dificuldade de empurrar essa, né, no caso, o profissional vai ter mais dificuldade de empurrar a caixa para cima. Vai subir menos a caixa. Nesse exemplo aqui, ó, quanto maior a tensão, maior a corrente. Mas se aumentar com a resistência constante. Agora, porque vai empurrar mais forte, né? Agora, se aumentar a resistência, ele vai estrangular mais a passagem. Então, menor a corrente.